Começa agora mais um programa pela Rádio Exclusiva FM, com transmissão em HD para Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e TikTok. Você também pode ouvir pelo site www.exclusivafm.net ou pelo nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo nas plataformas iOS e Android. Rádio Exclusiva FM, a maior rádio web do país. Glória a Deus, a paz do Senhor para todos, né? Deus seja louvado por essa oportunidade. O nosso Deus, Ele é bom e Ele tem feito coisas grandes nas nossas vidas e é por isso que nós estamos alegres, né? Deus, Ele é aquele que traz para as nossas vidas a oportunidade de estarmos na Sua presença, de glorificarmos o Teu santo nome, de exaltarmos a Ele na beleza da Sua santidade, né? E eu me encontro feliz nessa noite de estarmos aqui, né? Juntamente com o pastor e com as soterapolitanas também que o Senhor trouxe para poder estar assim falando do Seu amor aqui para os paulistas. E Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, né? Deus, Ele é aquele que junta, né, pastor? Todos os povos, tribos, nação, com o propósito unicamente da gente adorar e proclamar o evangelho, né, a toda a criatura. Nós somos somente um povo, estamos aqui para poder glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui para meditação, enquanto o pastor falava, que nessa noite é uma noite de transformação. Verdade. Livro de João, no seu capítulo 2, vai falar ali acerca de quando o Senhor Ele faz, né? Jesus transforma a água em vinho, né? O Senhor é aquele que tem o poder de pegar aquilo que já estava terminando, né? E fazer com que possa se transformar de uma forma abundante, porque Ele é Deus, né? Livro de João, no seu capítulo 2, a epígrafe do texto vai dizer: Jesus transforma a água em vinho. Assim está escrito, né? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser, né? Sabemos que, primeiramente, o convite para ir para esse casamento chega para a mãe de Jesus, né? Maria. E ali também ela leva também, Jesus também foi convidado. E aonde Jesus ia, os discípulos de Jesus também estavam juntos. Jesus era aquele que não andava sozinho, né? E aqui a gente já entende que andar sozinho não é o propósito do Senhor. O Senhor sempre quer que a gente ande com pessoas que fazem parte do propósito, pessoas que estejam disponíveis a somar para que o propósito de Deus seja executado, né? E a Bíblia vai dizer que falta o vinho. E a mãe de Jesus, ela diz: não tem vinho, né? Aquela falta do vinho foi comunicada para a mãe de Jesus e ela automaticamente se volta para Jesus, sabendo da sua divindade, sabendo do seu poder. Ela comunica a Jesus o que estava faltando. E quantas vezes na nossa vida é assim? Estamos passando por algumas faltas e a gente não tem a mesma decisão sábia como Maria. Maria se dirigiu a Jesus, aquele que pode e que transformou a água feito vinho, né? Nos momentos que está nos faltando alguma coisa, é necessário que a gente tenha a mesma posição, tenha a mesma decisão que Maria teve, que era ir até Jesus e comunicar a nossa falta, porque Ele é o nosso pastor, como nós sabemos no Salmo 23, né? O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Por quê? Porque a presença de Jesus é a certeza de que qualquer necessidade vai ser suprida, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então Maria, ela não se direciona a nenhuma outra pessoa naquela festa. Ela poderia se direcionar ao mestre-sala, ela poderia se direcionar aos servos, mas ela se direciona a Jesus, porque ela entendia quem podia fazer o milagre. Naquele momento era Jesus. Quem podia resolver a situação naquele momento era Jesus. E nessa noite, Jesus, Ele também estará aqui por intermédio desta palavra para lhe dizer o que é que está faltando na sua vida. Se você tiver a mesma atitude, se você tiver a mesma coragem que teve Maria para chegar até o
Senhor e dizer: olha, Deus, está acabando a minha fé, está acabando, quem sabe, a minha alegria, está acabando o meu ânimo, né? Porque aqui nós sabemos que o vinho significava alegria. E naquele momento, um casamento que estava se dando início, estava ali já dando início com a falta do vinho, né? Que era um sinônimo de vergonha se verdadeiramente Jesus não estivesse ali, né? Mas Jesus estava no ambiente. Foi colocado naquela festa alguém que é o Todo-Poderoso. E a Bíblia vai dizer que, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus fala para Maria: o que é que eu tenho contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Porque muitas das vezes a gente comunica para o Senhor aquilo que está nos faltando, aquilo que a gente quer que seja resolvido, e a gente determina que seja no nosso tempo. E aqui a gente vê Jesus respondendo para Maria: não é no seu tempo, ainda não chegou a minha hora, né? Jesus não estava dizendo que não iria fazer, mas existia um tempo determinado para o Senhor Jesus entrar em ação e realizar este milagre, né? E quem sabe não é nessa noite que está se chegando a hora de Jesus para poder realizar o milagre na sua vida, para poder transformar a situação ao qual você está vivendo. E a Bíblia vai dizer que ali estavam postas 6 talhas, né, que era para as águas da purificação, e Jesus ali, ele ordena aqueles servos para que eles pudessem encher as águas, né, aquelas talhas de água, e eles fazem conforme Jesus ordena, porque para a gente viver a transformação é necessário que a gente venha fazer como o Senhor ordena. Né? Porque se a gente quiser ficar dando jeitinho ou achar que do nosso jeito vai ser melhor, é melhor que a gente nem comunique para Jesus. Porque tem horas que a gente tá assim, né? A situação ficou difícil, acontece a falta e a gente vai até Jesus, mas a gente já vai cheio de argumento. A gente já vai com tudo ali pronto, achando que é melhor do nosso jeito. E Maria entendeu que Jesus era o maior. E aquilo que Jesus fosse falar, aquilo que Jesus fosse ordenar, era para que de fato fosse feito. E aqui a gente já entende. Você colocou diante de Jesus a sua falta, colocou diante de Jesus a sua dificuldade. Faça tudo como Ele te ordenar. Não queira ajudar Jesus, não queira fazer as coisas do seu jeito, mas se proponha a obedecer. Quando a gente obedece, lá do céu o Senhor ordena a bênção. Quando a gente obedece, lá do céu o Senhor, Ele envia a sua ordem para que a terra possa ser alcançada com a manifestação do teu poder. E assim aconteceu. Aqueles servos obedeceram Jesus e encheram as talhas, né, que estavam ali com as águas da purificação. E diz a Bíblia que quando Jesus, né, falou para eles poder servir para o mestre Sala, aquela água feito vinho. Jesus pegou algo que era incolor, algo que era sem sabor, transformou, fez feito vinho. O vinho tinha cor, o vinho tinha sabor. Assim mesmo é a nossa vida. Quantas vezes nós estamos em algumas áreas sem cor, sem sabor, sem expectativa, sem esperança, sem alegria, mas a gente contou para Jesus, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas. E o Senhor transforma e faz além do que nós podemos imaginar. Então eu creio que nessa noite é uma noite de transformação e uma noite que o Senhor vai fazer além do que podemos imaginar, porque nós contamos para Ele, nós estamos crendo nele e nós não estamos aqui para ajudar Jesus, mas estamos aqui para buscar a ajuda do alto, o socorro do alto, o direcionamento do alto. E diz a Bíblia que quando aquele vinho, aquela água é transformada em vinho, provada pelo mestre Sala, rapidamente ele fala: como é isso? Primeiro, né, a gente tem o costume de servir primeiro o vinho bom para depois o inferior, mas aqui a gente vê que o bom ficou para o final, por último, porque com o Senhor é assim. Se a gente for fiel até o final do propósito, a gente vai provar do melhor, né?
A Bíblia vai dizer que o melhor é o final das coisas do que o princípio dela. Às vezes nós queremos nos limitar com alguns inícios. Tem inícios que não são tão bons assim, mas os nossos inícios que às vezes não são tão bons assim, não quer definir o nosso final. Se a gente perseverar, se a gente continuar com o Senhor, nós iremos provar do melhor. No livro de Salmos vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. É necessário que a gente tenha essa disposição para poder provar, para poder de fato buscar o Senhor e ver o quanto Ele é bom, o quanto Ele é aquele que está disposto a resolver os nossos problemas, a suprir as nossas necessidades, a vir mesmo como socorro bem presente no momento da angústia, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? A história daquela família foi mudada porque Jesus estava naquele cenário. Glória. E nessa noite eu quero lhe dizer, a sua história pode ser mudada. Verdade. Se você também convidar Jesus, mas não deixe Ele simplesmente como um convidado qualquer, porque convite por convite a gente faz para várias pessoas, mas dê a Jesus a devida honra. Deixe Jesus assumir o lugar, aleluia, de exclusividade, o lugar de prioridade na sua vida, e tudo quanto estava faltando, você vai ter com abundância. Você vai ter, aleluia, para sobejar, porque quando o Senhor vem com a presença dEle, quando a gente permite que Ele assuma o controle, que Ele ordene como é que é para a gente fazer, a gente se propõe a fazer, o resultado é milagre. O resultado é as pessoas dizendo: nossa, mas como começou a vida dele, como começou a vida dela, mas olha o final, olha só como é que as coisas estão terminando. Por quê? Porque Jesus, Ele é aquele que é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e Ele é o ômega. E quando nós apresentamos as nossas razões ao Senhor, Ele é poderoso para fazer as transformações que na terra humanamente ninguém poderia fazer. Porque eu acredito que aquele mestre Sala, ele não contava com essa falta de forma humana, né? Ele talvez se preparou para que todos os dias, sabemos que o casamento judaico ele tem a tendência de ser uma festa que pode durar até uma semana toda. Então acredito que ele fez toda uma logística para que tivesse vinho suficiente, mas faltou. Por quê? Porque a logística foi feita pela pessoa humana e o ser humano erra, mas existia alguém que é perfeito, alguém que não erra, alguém que é soberano naquele cenário, e ele se dispôs a escolher aquele lugar para principiar os seus milagres, para manifestar do seu poder. E nessa noite, Jesus, se você permitir, Ele pode principiar os seus milagres, o seu poder, a sua graça, a sua bondade na sua vida de uma forma sobrenatural e íntima, né? Porque Jesus, ele estava ali já íntimo daquela família. Jesus já tinha acessado lugares íntimos daquela casa e ele pôde proporcionar o milagre da transformação. Às vezes Jesus, ele ocupou já alguns lugares na nossa vida, mas não o profundo, sabe, pastor? Para chegar na intimidade e trazer aquela tão esperada transformação. Nessa noite, Jesus está dizendo para mim e para você: deixa eu acessar os lugares íntimos. Deixa eu chegar nos lugares aonde você ainda não me permitiu. Deixe-me alcançar com a transformação. Deixe-me alcançar para suprir a necessidade. Deixe-me alcançar para fazer você viver, aleluia, aquilo que é da minha parte, aquilo que vem de mim para você. É uma noite de transformação. Assim como Jesus fez a água feito vinho, Ele pode, Ele quer transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua mente, o seu coração por completo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que para Deus não há nada impossível. De forma humana, aquele suprimento talvez pudesse ser impossível, mas bastou somente uma palavra e aqueles servos em obediência, e Jesus fez a água feito vinho. E aqui a gente entende: se nós fizermos a nossa parte, se nós estivermos dispostos a obedecer, o céu vai suprir
suprir todas as nossas faltas e viveremos o sobrenatural de Deus. A alegria voltará, a união pendurará. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele é perfeito e Ele é eterno. Jesus, Ele quer não somente ser o convidado da sua vida, mas Ele quer ser o dono dos seus dias, ser aquele que vai estar contigo em todos os momentos, porque Ele disse na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus é aquele que não escolhe momentos favoráveis, ambientes favoráveis para estar conosco, não. Em todos os lugares Ele está presente e Ele gosta de que nós possamos deixar com que Ele entre, com que Ele faça morada, com que Ele acesse a nossa intimidade, com que a gente confie no Senhor, confie mesmo de todo o nosso coração e não se estribe no nosso próprio entendimento, e dê a Ele a liberdade, dê a Ele a oportunidade de operar milagres, porque esse mesmo Jesus do João capítulo 2 é o mesmo Jesus que se faz presente nesse dia chamado hoje. Ele é a mesma transformação. Ele continua tendo o mesmo poder. A palavra dele, a ordem dele continua também surgindo efeito sobre a vida daqueles que crê e estão dispostos a obedecer e se propõem para poder viver o milagre de Deus. Se proporcione para poder viver o milagre de Deus. Obedeça à voz do Senhor. As suas faltas serão supridas. A alegria não acabará, a união não será quebrada, porque Jesus, Ele está num ambiente aonde Jesus está, milagres acontecem. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Eu quero glorificar os céus, né? Por todas as oportunidades que Deus tem nos dado, né? Deus é aquele que faz promessa e Ele cumpre. Às vezes Deus, Ele vai fazer uma promessa para nossas vidas e o nosso cenário não vai condizer com aquilo que Ele liberou a palavra. Mas o bom é que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Amém. E é por isso que nós estamos aqui. Eu quero agradecer muito a Deus, né? Pela vida do pastor Paulo, que é o meu pastor aqui em São Paulo. Eita, Glória! Né? A pastora Paula também, a minha linda. Deus seja louvado por essa família, né? Foi um dos primeiros ministérios que eu ministrei aqui em São Paulo, e hoje nós estamos aí unidos para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu vi que a primeira vez que eu conheci ela era mais uma morena, né? É, a Duda, a Maria Eduarda. Eu fui levar ela embora, falei que comer um bolo, não foi? Foi. Quer um bolo, não foi? Foi. Cara de pau, eu quero. Foi com você, não foi não? Foi não. No dia do bolo? Uma morena. Foi, então foi a Duda. Foi depois. Mas a gente também teve o bolo, não foi? Tem o bolo também? Teve, que a gente ainda foi pra pedreira, levou o bolo, não foi? Agarra pelo bolo. Não foi? Nossa, eu ofereci assim, ela falou, eu quero sim, eu quero sim. E aí Deus foi, né, trazendo essa aliança. A gente já fez viagem missionária, tem outras aí para poder fazer. E também foi o primeiro ministério que eu não estava nem... Eu não estava em São... Já estava em São Paulo, mas estava em Salvador. Eu falei com a pastora Paula, vai um casal aí abençoado. E foi, né, o pastor Marcos juntamente com a missionária Aline. E eles receberam também, né, através assim da palavra. Então, é coisa linda. É só agradecer a Deus pela vida da missionária Aline Marreta, que está ali quietinha. Mas aí é uma marreta, quando abre a boca, sai de baixo. Tem que colocar todos os equipamentos. Bota o escudo, porque é bem porrada. Bota o capacete, bota o escudo. Né? Deus seja louvado pela vida dela. É alguém que a gente sabe que se esforça mesmo, né, para fazer o ID do Senhor, juntamente com o pastor Marcos. Marcos é uma bênção. Só louvar a Deus pela vida dele. É uma pessoa sincera, uma pessoa que está ali aberta, né, para poder ajudar. E vamos assim rompendo em fé, né? Ministrar aos pés de Jesus. A pessoa vai né? falar que veio primeiro o Ícaro. Ele veio o Ícaro. Também tem o Ícaro também, né? A Bahia é peso, né, pastor? A pastora Rita, o Ícaro. Né? Também, e engraçado que vim pra cá e daqui a pouco Deus separa, vai pra lá também, né? E Deus vai trabalhando e o céu vai assim ordenando as bênçãos. Então eu quero glorificar aos céus por todas as oportunidades. Ainda hoje, que hoje já é dia 15, chegou o tão encerrado dia. Tô ansiosa para esse culto, Jesus. Hoje o nosso culto, né? O segundo culto de missões.
Você que está aí e está nas proximidades ali da Brasilândia, Parapuã, né, pastor? Pode também se juntar conosco. Monte a sua caravana. O Brasil todo está convidado para poder adorar o Senhor conosco. Se você estiver em Salvador e tiver disponibilidade para vir, você pega um avião, você ainda consegue chegar aqui. Adorar, né? Dá tempo, né? Aí a gente vai fazer que nem o Canção e Louvor, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter o culto. Olha que coisa boa. Então, louvado seja Deus. Amanhã vai acontecer, hoje, né, na verdade, o nosso culto com o tema, né? O ir de obediência ao Senhor, o exemplo de Jesus, o nosso maior missionário. Porque Jesus, ele é o nosso maior exemplo, né? De missões. E glória a Deus por tudo. Amanhã ela... também tem o culto de missões à tarde. É verdade que ela tá tímida, não falou da... Porque ela tem agenda, gente. Ai, meu Deus agenda. do céu, não sei que perdeu. À tarde ela vai pregar na Resgatando Vidas. Amém. Né, no pastor Danilo. Também culto de missões. A missionária Aline vai estar lá com a participação. À noite, na pastora Sara, ela também tá até aqui online, né? Jesus para as Nações. Para as Nações, né? E depois, no domingo, elas vão aí pegar a estrada, vai para Pedreiras, para poder falar de Jesus. Essa é a agenda da Tamires, juntamente com a missionária Aline, que vai estar acompanhando ela. Depois elas retornam para São Paulo no sábado, na segunda, e aí volta para Salvador. Mas depois, graças a Deus, Deus é bom, que vai ter uma rentinha em dose dupla, dose tripla aqui em São Paulo. E aí ela vai vir com vai vir com o digníssimo dela. Meu Deus do céu, um mês, hein? Um mês até, viu, pastor? Amanhã até umas horas. Né? Não, mas quando eles forem, depois demora um pouquinho, o senhor vai para Paraíba. Aí. E aqui a gente não para, glória a Deus. Mas por quê? Porque o céu não tira férias. Então a gente também não está autorizada a tirar férias, não. A gente está aqui disponível para poder servir ao Senhor. Então quero agradecer aos céus, né? Pela vida de Tamires também. Amém. Essa oportunidade de estarmos juntos, a Letícia. Louvado seja Deus. Essa família, ela é a família Loredo, né? Tá certo? Loredo? Lordelo. Essa família é linda demais. E dona Laura, o senhor ainda vai comer a comida dela, pastor? Aí sim, aí pode comer com força, como diz o senhor. Mas é bom porque o Senhor, ele não une somente vidas, mas une propósito, né? E eu quero agradecer aos céus por tudo, o missionário Ícaro também, né? Louvado seja Deus. E glória a Deus por tudo.